Fala, seus DBA cara de nada. Como é que vocês estão? Safe? Aqui é o Felipe Alves, DBA. Estamos aqui hoje para mais um vídeo sobre Oracle. Mais um vídeo aí da série de instalações em sistemas operacionais que não são Oracle Linux. E hoje a gente vai fazer a instalação no Red Hat. Red Hat 8, para ser mais específico, 8.4, tá? O Oracle Linux é uma vertente aí do Red Hat, tá? Quem é mais das antigas aí sabe, e que antigamente a gente fazia essas instalações com Red Hat. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aí a instalação nesse sistema operacional, beleza? Então já senta o dedo no like, comenta, curte, compartilha. Se você não é inscrito, está vendo esse vídeo, se inscreve aí para ajudar a fortalecer o canal e para que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Beleza? Então bora pro vídeo. Bom, turma, tenho aqui o meu ambiente, que a gente vai fazer a instalação do Oracle no Red Hat, né? Conforme eu estou mostrando aqui para vocês, Red Hat Enterprise Linux, a versão 8.4, né? Então essa é a nossa instalação, esse é o Red Hat 8.4. O Oracle que a gente vai instalar é o Oracle 19C, ok? Eu vou estar disponibilizando aí para vocês o link de onde eu baixei o Red Hat e de onde eu baixei o Oracle 19C, ok? Para Linux. E aqui o tutorial, né, os comandos de todos os passos que a gente vai executar para poder fazer a instalação, ok? Eu vou estar disponibilizando também essa lista de comandos aí para vocês na descrição, beleza? E aqui eu tenho minha máquina virtual com o Red Hat instalado, tá? Que é onde ali eu fiz a minha conexão SSH. Então aqui Red Hat Enterprise Linux. Então essa é a minha máquina virtual, beleza? Então vamos seguir o passo a passo aqui. Eu já estou aqui com os dois instaladores, tá? Os dois não, o meu instalador, que aqui esse que é o instalador do 19 que eu já baixei. Eu vou estar disponibilizando o link para vocês, conforme eu falei. Eu tenho aqui o meu arquivo de variável de ambiente, ok? Eu vou estar disponibilizando ali para vocês também. A gente vai usar ali na hora que for fazer a instalação. Na hora que for utilizar, eu vou estar mostrando aí para vocês, beleza? Então vamos aqui no passo a passo. Teve dois passos aqui que eu já executei, tá? Que é essa liberação do registro e o repositório, tá? O repositório vai ser importante para a parte da instalação dos pacotes, tá? Esse formato que a gente vai fazer aqui, pessoal, é um formato, como eu posso dizer, mais raiz, tá? A gente vai fazer tudo manualmente mesmo. Quem já fez aí no Oracle Linux, até no meu canal tem uma instalação, a gente usa lá um pacote de pré-install que já vai fazer tudo isso aqui que a gente está fazendo agora manualmente, tá? Então é uma instalação, digamos assim, mais raiz, né? Onde a gente passa por todas as etapas, beleza? E a gente vai fazer aqui a instalação também com a interface, tá, pessoal? Tem no meu canal aí a forma de fazer utilizando sem interface, o modo silent, tá? Quem se sentir desafiado aí pode pegar o vídeo que eu tenho aí de modo silent e aplicar aqui, que vai funcionar da mesma forma, tá bom? Você consegue fazer essa instalação sem interface. Beleza? Fiquem à vontade aí no canal. Então tá. Depois aqui da liberação do registro, adicionar o repositório, tá? Vocês executem essa etapa aí, eu já executei ela aqui antes. Porque eu estava testando se o repositório ia funcionar. E deu certo, tá? Então a gente vai continuar aqui a instalação. Depois do repositório, ajustar os parâmetros de kernel, tá? Esse lugar aqui que a gente registra isso é no etc sysctl.conf, tá? Eu vou colocar aqui porque eu esqueci de colocar aqui em cima, sysctl.conf. Então aqui tem ele é um arquivinho e a gente vai adicionar esses parâmetros aqui de kernel, pessoal, que são valores mínimos, tá bom? Para o Oracle funcionar. Então adiciona eles ali, sai salvando, é só para confirmar que realmente coloquei, dá um cat no arquivo, eles estão aqui para carregar esses novos valores, eu executo esse comando aqui, sysctl-p,
ele carrega esses novos valores. Então aqui eu tenho valores mínimos que o Oracle precisa para que ele rode, tá? A instalação e rode um banco de dados, ok? São valores mínimos aí conforme a documentação. Depois dos ajustes dos parâmetros de kernel, os valores de limits, tá? Então eu vou aqui em vi/etc security limit.conf, tá? Vou colocar esse local aqui também, porque eu esqueci de colocar. E aí vou adicionar esses valores aqui no final do arquivo, tá? Esses valores também são valores mínimos aí que o Oracle precisa para poder fazer a instalação e rodar o banco de dados, tá? Então aqui ao final eu pego e coloco esses valores, só para confirmar. Então aqui eles estão aqui no final, tá? Pessoal, um detalhe aqui que eu não falei, mas todas essas configurações a gente vai estar fazendo aqui como root, ok? Então quando for para mudar para Oracle aqui, lá no final, eu vou falar para vocês, beleza? Depois do limits, são os pacotes necessários para poder rodar a instalação, tá bom? Aqui eu já tenho todos eles listados, e aí é só copiar aqui e colar para a gente acompanhar a instalação, tá? Esses pacotes são os pacotes necessários para poder fazer a instalação, são primordiais para essa pré-configuração, tá, pessoal? Então, se não fizer, vai dar problema mais para frente. Então façam certinho. Vou rodar tudo aqui e deixar ele fazendo a instalação, ok? Bom, pessoal, finalizou aqui a instalação dos pacotes, tá bom? Então, esses pacotes aí eles são importantes para nessa parte de pré-configuração para que a instalação rode com sucesso, ok? Depois de instalar os pacotes, a gente vai fazer aqui a configuração do C-Linux. A gente vai alterar a permissão lá para permissive, tá? Como questão da segurança do próprio Linux aí, a gente vai tirar isso. Então, vamos rodar esses dois comandos aqui. Ele vai alterar lá para permissive dentro desse arquivo do C-Linux, tá? E depois aqui é só fazer com que esse valor entre em vigor. Beleza? Ele não vai dar nenhum retorno ali, quer dizer que funcionou. Depois da configuração do C-Linux, desabilitar o firewall, tá? É importante desabilitar ele aqui, para que conexões externas possam ser feitas, tá? Ao final aqui eu vou mostrar para vocês uma conexão com o SQL Developer para só testar no finalzinho aí que o banco está rodando com sucesso e que ele está citando conexões, tá? Então desabilita o firewall, importante. O próximo passo é configurar o /etc hosts, tá? Isso é importante para a hora de subir o listener e tudo mais, tá? A gente vai nesse arquivo vi /etc hosts. Eu já coloquei o arquivo aqui configurado, tá? Deixa eu só confirmar meu IP. fconfig 102.103, vou colocar aqui 103. E aqui o nome da minha máquina e o nome da máquina ponto local domain, tá? Então você vê aqui hostname, tá lá o nome da minha máquina. E aí vocês vão colocar essas informações aqui conforme vocês criaram aí a máquina de vocês, tá? Então vou copiar aqui hosts e aqui adicionar mais uma linha e colocar esse cara, beleza? Então coloca, sai salvando, só para confirmar. Tá aqui embaixo. Essa é a configuração também, ele é primordial ali na hora de criar o listener e para que o listener suba, tá, pessoal? Então, ajuste isso aí. Depois disso, a gente vai criar os grupos, tá? Que são necessários para a instalação do Oracle, ok? A gente vai criar os grupos e vincular eles ao usuário Oracle, tá? Quem fez a instalação aí no Red Hat provavelmente viu que a gente cria um usuário lá na instalação mesmo do sistema operacional. Eu já criei o usuário Oracle, tá?
Se você não criou, você vai ter que adicionar uma etapa aqui de criar o usuário, tá? E configurar a sua senha, beleza? E aí depois só executar essa parte aqui. Então, vou adicionar os grupos aqui. Eu vou jogar tudo ali de uma vez para ele já adicionar tudo. E depois eu vou vincular aqui todos esses grupos, colocando o install como principal, ao usuário Oracle. Tá? Se eu vier aqui, ID Oracle, ele tem que mostrar aqui para mim. Ó. Grupo principal e todos os grupos que estão vinculados a ele. Tá? Se você quiser alterar a senha do seu usuário Oracle, tá? Isso, principalmente se você estiver criando ele nesse momento, é importante. Eu vou alterar aqui só para vocês verem, tá? Então eu vou colocar aqui uma senha bem irrelevante aqui para a demonstração, tá? Mas se você estiver fazendo isso em produção, coloca uma senha mais complexa. E aí ele vai fazer e altera a senha, beleza? Depois disso é criar os diretórios, tá, pessoal? O diretório, né, vai ser o diretório base da instalação do Oracle, tá? Então, é o que eu coloquei no formato certinho, tá? Do padrão OFA, que é o padrão de diretórios criado pela Oracle, ok? Então aqui, o 01 app Oracle Product, a versão DB Home. Depois eu vou atribuir o privilégio de Oracle ao install. Beleza? Então eu vou executar os dois comandos aqui de uma vez. Ele já vai executar tudo. Se eu for cd barra, vocês vão ver aqui que tem o 01 o install. Beleza? Então, pessoal, nesse ponto aqui já temos toda a pré-configuração efetuada. Tá? Tem um momento em que na instalação é feita uma checagem para ver se tudo isso aqui que a gente fez foi feito corretamente, tá? Se tiver algum erro, ele vai apontar lá. E eu recomendo fortemente que você corrija, não continue, tá? Corrija para depois continuar. Beleza? Então agora, pessoal, ir para a instalação, tá? Nós temos aqui já os dois, o instalador, né? Como eu tinha mostrado no início, e o meu arquivo de variável de ambiente. Eu vou movimentar eles, vou movimentar o meu arquivo de variável de ambiente para o home do Oracle, usuário Oracle, tá? E vou movimentar o instalador lá para o meu diretório base, tá? Para esse diretório que eu criei aqui, porque a gente vai descompactar lá dentro dele, ok? Então a gente vai descompactar nele porque ele já vai reconhecer essa informação de onde ele vai estar descompactado e o Oracle Home vai ser esse caminho, tá? Então já vou movimentar ele para lá, beleza? Movimentei ele para lá, então não tem os meus dois aqui. E agora eu vou configurar, tá? Antes de ir lá descompactar, pessoal, eu vou aqui mexer no meu arquivo de variáveis de ambiente. Tá? Primeiro, permissão de execução. Detalhe, pessoal, eu movimentei eles como root, né? Tem que mudar a permissão, tá? Esqueci de comentar aqui, então eu vou mudar a permissão do arquivo de variável de ambiente. Beleza, mudou lá de Oracle para um install. E aí agora eu vou lá no meu instalador e fazer a mesma coisa, porque ele está como root, tá? Então, show oracle.o install Linux. Aí ele mudou a permissão para Oracle o install, beleza? Então agora eu vou para Oracle, usuário Oracle, e vou mexer nesse arquivo de variável de ambiente primeiro aqui, tá? Então, eu vou dar a permissão de execução para ele primeiro. Agora eu vou colocar o nome dele, tá? O meu banco de dados aqui a gente vai colocar o nome de OSL19C. Tá bom? Então, um arquivo de variável de ambiente eu vou colocar ele dessa forma também. Tá? Então, a gente vai mexer nele aqui agora. Como eu falei, eu vou estar disponibilizando esse arquivo para vocês também, tá? Os principais lugares que a gente vai mexer, pessoal, são essas variáveis aqui, que são as variáveis de ambiente que vão apontar para o Oracle, tá? Para a instalação, para que eu possa achar os meus binários e poder executar quando eu precisar, tá? Então eu vou no Oracle Seed, é o nome do banco, eu vou colocar o OSL19C, no Anki Name também, tá? OSL19C, e aqui no
O Oracle Base vai ser esse UAPP Oracle mesmo, tá? O 01 app Oracle mesmo. O Oracle Home vai ser esse caminho completo que a gente acabou de criar ali, tá? Então, vou alterar aqui. 193 0 db home, tá? Então, eu vou estar aqui com o meu arquivo configurado, ok? Então, só para conferir, estou aqui com as variáveis de ambiente configuradas. Então, nada mais é do que eu apontando aí o banco que eu quero conectar e aonde estão os instaladores, os binários da instalação do meu SGBD para que eu possa invocá-los, tá bom? Então, depois disso, eu vou lá no meu diretório do Oracle Home, tá? E vou descompactar o meu amigo aqui instalador, tá? Um zip ou instalador. Então, vou descompactar aqui e vou deixar rolar. Ele demora um pouquinho para descompactar, então vou deixar rolar aí, tá? Bom, pessoal, finalizou aqui a descompactação, tá? Ele leva um certo tempinho aí, então tenha um pouco de paciência, tá bom? Mas aqui ele finaliza e descompacta com um monte de pastas aqui dentro. Beleza? E aqui o último passo antes da gente ir para a instalação de fato, pessoal, é essa última etapa aqui, tá? Ela é importante para evitar alguns errinhos que podem acontecer aí na sua instalação, tá? Então, dentro de cv admin, eu vou ter ali aquele arquivo, ó, cvu_config. Eu vou até colocar ele aqui para ficar mais intuitivo, tá? Então, dentro dele a gente vai fazer a alteração conforme esse parâmetro que eu coloquei aqui embaixo, tá? Então, tem esse parâmetro aqui, cv assume discharge, ele vem até comentado aqui, ó. A gente vai descomentar ele, tá? E colocar OL8, beleza? Então, é meio que a gente enganando o Oracle, pessoal, para que ele ache que esse sistema operacional seja um Oracle Linux 8, tá bom? Para poder instalar o Oracle Database 19. Então, façam essa configuração aí antes de ir para a instalação de fato, beleza? Então, como eu disse para você, pessoal, a gente vai fazer via interface, tá? Então, eu vou entrar aqui na minha máquina virtual. Bom, pessoal, estou logado aqui com o usuário Oracle, tá? Logado aqui na máquina, na interface da máquina, tá? Para a gente poder fazer a instalação. Então, depois de toda a pré-configuração que a gente já fez, agora a gente vai fazer a instalação de fato, tá? Então, logado com o usuário Oracle, abri um shell aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, rodar as variáveis de ambiente que a gente configurou anteriormente, tá? Depois eu vou lá no meu Oracle Home, aquele diretório que nós criamos. Lá tem um arquivinho chamado run installer, ali de verdinho. Então, vou rodar ele, ./run installer. Bom, se tudo estiver certo, ele vai abrir aqui a instalação para mim, ok? Vamos aguardar aqui. Beleza, pessoal, ele abre ali a instalação, tá? E aí agora a gente vai passar pelas etapas da instalação, tá? Todos os wizards aí. Então, a gente vai fazer uma instalação, tá? De software apenas. Então, marquem ali Setup Software On, Next, tá? Qual tipo de instalação? Single Instance, deixa lá marcada mesmo. Next. A edição, tá, pessoal? Como aqui é a nível didático, pessoal, vamos deixar a Enterprise instalada, ok? Mas isso aí tem que estar em conformidade com a sua licença adquirida, ok? Mas aqui a nível didático deixa Enterprise. Next. Ali ele já reconhece o Oracle Base e ali a localização do software, tá vendo? O diretório que a gente criou no Oracle Home. Então ele já vai reconhecer e ali ele já vai configurar, tá? Então, Next. Aqui o local do inventário, tá? Ele vai ali ficar
junto do Oracle Base, tá bom? E ali o grupo, tá bom? Que vai ser o responsável por esse inventory, tá? Ele já vai reconhecer o que a gente já fez, então, next, tá? Aqui todos os grupos, pessoal, os grupos do sistema operacional que a gente criou vinculados aos seus privilégios que vão ser atribuídos, tá? Então, DBA, OSDBA, Oper, OSOper, Backup DBA, OSBackup DBA, DGDBA, OSDGDBA, KMDBA, HackDBA, são aqueles que a gente criou e é o que ele vincula aqui, ok? Se você chegar nesse ponto e ele estiver mostrando só o Oracle em todos e não estiver reconhecendo, pessoal, é porque talvez você já tenha logado com o usuário Oracle aqui na interface e antes da gente criar os grupos, tá? Então você vai ter que fazer logout e login de novo para ele reconhecer, tá? Você vai parar a instalação, né? Cancelar a instalação, fazer logout e login. E aí ele reconhece tudo certinho, beleza? Então como é que ele reconheceu? Next. Aqui a questão de automação do... Opa, que eu já passei aqui, não era para ter passado. Ali, pessoal, a questão da automação dos scripts, tá? Ao final, sempre é rodado o script do root, tá? Alguns scripts como root. Então, marquem essa opção do checkbox, tá? E vão ali e coloquem a senha do root para que ele já rode os scripts automáticos, tá? Se você não colocar, você vai ter que rodar ele manual. Então, já configura aí, facilita a vida, ok? Então, configura ali, next. Agora ele vai fazer a checagem de toda aquela pré-configuração que a gente fez, tá, pessoal? Se tiver algum problema, ele vai acusar ali, ó. Então, como ele não acusou, ele vai ali trazer o sumário da instalação, tudo que a gente configurou anteriormente, tá? E aí é só vir em install e deixar ele fazer o processo de instalação aí, tá, pessoal? Então, vamos deixar rolar aí, ao final a gente continua. Bom, pessoal, aqui é a parte que a questão dos privilégios, né, para rodar como root, ele pede para você confirmar se você quer que realmente ele rode lá, tá? Aqueles scripts, porque a gente colocou a senha lá. Então é só confirmar, tá? Dá o yes, que aí ele vai continuar ali a instalação até onde for para rodar tudo. E aí ele vai rodar também, inclusive, os scripts de root. Beleza? Ó, foi até rapidinho. No final aqui, ele já finalizou a instalação. Beleza, pessoal? Então, bem simplesinho, facinho, tá? Aí no final você pode dar o close. E aí agora, nesse momento, eu tenho ali uma instalação de SGBD rodando, tá, pessoal? Nesse caso, só a instalação nesse momento, tá bom? Não tem o banco, não tem o listener. E é o que a gente vai fazer agora, tá? Então, primeira coisa, vamos criar o listener. Vou rodar as variáveis de ambiente aqui de novo, só para ficar tranquilo. Então, o listener é o netCA. Tá? netCA que é o utilitário aí de instalação do listener, beleza? Aí ele vai abrir aqui a interface para a gente e a gente vai fazer toda a instalação. Então, ali, quero só configurar, né? Listener Configuration, Next, vou adicionar, Next, o nome padrão, tá? Listener mesmo, Next. As portas, o protocolo, né? Desculpa, o protocolo TCP mesmo, é o que a gente vai utilizar, Next. Porta padrão 1521, tá? Deixa ela configurada, Next. Quer configurar outro? Não. Next, Next, Finish. Tá? Então, se eu vier aqui, lsnectl status, eu tenho ali um listener online e operacional, beleza? Agora é criar o banco de dados, tá bom? Então, o utilitário para criar o banco de dados é o dbca, tá? Vou rodar as variáveis de ambiente aqui de novo, só para ficar tranquilo. Então, chama o dbca,
que é o utilitário para poder fazer a criação de banco de dados, tá bom, pessoal? Então vamos deixar ele abrir aí para a gente ver. Beleza, ele abriu aqui, tá, pessoal? A etapa ali, né? Como a gente não tem nada, nenhum banco. Create Database, tá bom? Então, deixa lá selecionada. E Next. Aqui, pessoal, ele já te dá a opção de você criar um banco de dados ou você ir para a parte avançada, tá? Aquele typical configuration ali, ele já preenche uma série de informações que já vai criar o banco com aquelas informações ali, tá? Então a gente não vai marcar ela, a gente vai no Advanced, Next, tá? E aqui ele já vem para a parte do tipo do banco de dados, né? A gente vai criar um single instance e ali nos templates é aquele lá que está selecionado mesmo, tá? General Purpose. Então, Next. Depois disso ele vem aqui para a parte do nome do banco de dados, tá, pessoal? Então ali ele vem com as opções. Ops, eu voltei aqui. Espera aí. Next. Aqui na parte do nome, a gente vai colocar o RSL 19C, tá? Que é o nome que a gente definiu lá nas variáveis de ambiente, tá bom? Então, pode colocar isso aí mesmo. A gente vai desmarcar a parte do container, tá? Então, não vamos criar como container. Multitenant é uma outra história, tá? Não é com o escopo daqui desse vídeo, que é só para instalação, então Next, tá? Aqui a gente vai marcar a opção da utilização ali daquele caminho que está configurado, tá? Next do global name. Next aqui também da segunda parte ali. Ele não deixou eu especificar ali. Deixa eu voltar aqui. Eu quero marcar a segunda opção ali. Bom, ele não está preenchendo, mas pode deixar na primeira opção mesmo, que ele vai preencher com as variáveis da maneira certa, tá? Os caminhos. Então, Next. Aqui eu vou especificar a FRA, tá? Vou deixar ela marcada. Então ele vai marquem a Fast Cover Area ali. E pode deixar essa configuração padrão mesmo, tá bom? Que ele vai configurar. Next. A parte do listener, tá bom? A gente já criou o listener, então ele já reconhece ali, deixa ele marcado. Então, Next. Vault e Oracle Level Security não vamos configurar. Pode dar um Next. Aqui, pessoal, a parte da memória. Tá? A gente vai configurar ou a primeira opção aqui, tá? Ou a última ali. Vamos deixar configurada a primeira.
que é a opção que ele vai fazer o Shared Memory. Tá? Pode deixar esse valor que está aí mesmo, tá? Se vocês quiserem alterar. Minha máquina aqui tem cerca de 2 GB de RAM. Eu não vou mexer. Tá? Essa parte não é tão importante nesse momento, então podem deixar o valor que ele está aí. Tá bom? Feito isso, Next. Beleza, ele demorou ali para carregar um pouco, mas carregou. Espera, ele voltou aqui. Deixa eu voltar lá que precisa mostrar outra coisa. A parte da configuração do EM, tá, pessoal? Isso aqui vocês podem desmarcar, não precisa estar com essa configuração aqui. É o Enterprise Manager Express, que está vindo agora nas versões acima do 12, tá? É o primo pobre do Enterprise Manager Cloud Control, tá bom? Aqui na senha, vamos colocar a mesma para o usuário Sys System, tá bom? Ele vai reclamar ali que a senha é fraca. Ele vai falar, você quer continuar? Eu vou falar, quero, marca yes aí, tá bom? E aí, por fim, o Create Database, tá? Next. E aí todo o sumário da instalação, tá? Tudo que a gente selecionou e no fim ali pode Finish. E aí ele vai começar a fazer a criação do banco de dados, tá, pessoal? Vamos deixar rolar aí. E aí, no final, quando ele finalizar, a gente continua, ok? Bom, pessoal, finalizou aqui a criação do banco de dados, tá? Aí no final ele dá ali um resumo das informações. Se você quiser mexer com as senhas, né, dos usuários que já são criados por padrão, ali tem o Password Manager, você configura essas senhas, tá? Mas não vou fazer isso aqui não. Então a gente já vai ter aqui o banco de dados configurado, tá? No final ali é só fechar mesmo o DBCA, tá? E aí a gente tem aqui um banco de dados já criado, beleza? Então, se a gente vier aqui no nosso instalador, o nosso shell aqui que estava aqui antes, né? E fizer ali, por exemplo, um ps pipe grep pmon, a gente vai ter ali o banco. Então, se eu vier aqui, roda as variáveis de ambiente, entra no banco de dados com SQL Plus, a gente consegue ver aqui o nome da instância e o status dela. Então, instância URCL19c está open. Então, pessoal, a gente tem aqui uma instalação do SGBD, criação de lista e banco de dados totalmente operacionais. Tá? Então, vamos testar se essa comunicação vai funcionar mesmo. Então, eu tenho aqui um developer, tá? Tem um SQL Developer aqui que eu tenho baixado, tá? Vocês conseguem baixar na internet tranquilamente. Vou criar aqui uma conexão para poder testar ali a comunicação com o banco de dados, tá? Então, vou colocar aqui Red Hat 8, né, o nome da instalação, usuário sys, atribuição ali sysdba, a senha do usuário sys, né, o IP da minha máquina, 92.168.1.103, porta 1521, o SID, SL19C. Tá? Então ele tem que funcionar aqui agora. Então vou clicar para salvar a senha e vou mandar testar. Beleza. Com sucesso. Tá? Então se eu mandar aqui conectar, ele vai trazer ali para minha conexão, vai abrir a conexão. E aí a gente vai estar
conectado no banco de dados, tá? Se eu fizer aquele mesmo select de antes, select asterisco from $instance. Então eu tenho aqui meu banco OSL 19C, tá, pessoal? Então temos aqui um banco de dados totalmente operacional, uma instalação totalmente completa, e aí tudo funcional, tá, pessoal? Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aí da série de instalações de Oracle em sistemas operacionais que não são do Oracle Linux. Hoje, especificamente, uma instalação do Red Hat 8.4. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, comenta. Se você não é inscrito, se inscreve aí para ajudar a fortalecer o canal. E compartilha aí esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Ok? Beleza, então. Valeu, falou e até mais, pessoal.